minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. É com muita alegria que estou novamente junto com vocês. Faz algum tempo que eu estava afastada, né? Devido a estar viajando, mas estou feliz de estar de volta e com muita saudade de todo mundo, viu? Esse culto tem sido um culto muito abençoado para a nossa família e para todos que a gente assim tem visto tantas coisas maravilhosas que Deus tem operado, né, em nossas vidas, na vida de pessoas que nós oramos também. E isso é muito gratificante, Deus se alegra muito com isso, né? Esse culto, em nome de Jesus, ele não pode parar. Ele tem que continuar e crescer, em nome do Senhor Jesus, né? Eu vou ler aqui um versículo rapidinho para orarmos, né? No Salmo 125, no verso 1, a palavra de Deus nos fala: os que esperam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, né? Então, ainda que venham as lutas, venha tudo isso que está acontecendo neste mundo, mas nada disso nós não devemos nos abalar, mas permanecer como um monte Sião, né? Monte firme no Senhor Jesus, para que possamos vencer todas essas barreiras, todas essas lutas e recebermos vitória no Senhor, né? Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Pai querido, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu estás nos concedendo, Senhor, de estarmos novamente, Senhor, nessa sexta-feira. Sabemos que muitos, Senhor, neste momento estão nos seus lares, encolhidos, devido ao frio, né? Preparando algum filme para assistir nessa noite, sexta-feira, outros estão passeando, indo a algum lugar, mas nós escolhemos estar na Tua presença, Pai. Nos alegrarmos em Ti, festejarmos, Senhor, o Teu nome maravilhoso, Senhor. Que essa noite, Pai, derrama a Tua graça sobre nossas vidas, sobre cada um aqui presente, Pai, ou aqueles que ainda vão fazer presente, Senhor. Que o Senhor guarde a todos, Pai. Nos derrame sobre nós a Tua graça, o Teu amor, Pai. Pai, abençoa, Pai, esse culto grandemente, que esse culto não é para agradar o homem, Pai, mas é para agradar unicamente ao Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, desde já, Pai, que o louvor, Senhor, seja, Pai, um louvor de bênção, Senhor, um louvor de honra, que não é para o homem, mas sim para Teu Filho. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre os louvores, sobre a Tua palavra, Pai. Que Tu traga, Senhor, fale conosco essa noite, ó Deus, através do Teu Espírito, Senhor, derramando, Senhor, sobre nós a Tua graça e o Teu amor, Pai, que possamos, Senhor, plantar mais e mais a Tua palavra em nossos corações e vivermos a Tua palavra, Pai, que nós precisamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, pois nos encontramos, Senhor, em tempos difíceis, tempos, Senhor, de guerra, de luta, Senhor. Mas Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de maravilha. E aqui estamos, Senhor, para Te agradecer, para receber de Ti, Senhor, poder, Senhor, graça e misericórdia, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito nessa noite, abençoando cada desenrolar deste culto, Pai, abençoando cada um mais uma vez, ó Deus. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça nessa noite. É o que Te pedimos, Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Manuele, você pode iniciar louvando, viu? Você, Tiago. Antes de Manoel louvar, Manoel, antes de você louvar, vamos cantar Boas-Vindas a Samuel, visitante. É verdade, é. Ah, é? Verdade. Verdade. Eu não estou seguindo ninguém, não sei porquê, vou só entrar de novo. Peraí. Vamos te aguardar. Aí é pagar direitinho a internet, aí dá tudo certo. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Agora apareceu todo mundo.
Aí, Aê, Samuel, seja bem-vindo. Cadê, gente? Vamos cantar, família? vamos lá. Samuel, Seja bem-vindo. Isso é um prazer. Estamos vivendo. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Amém. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Samuel. Deus te abençoe. Amém. Torcedor do Bahia, né? Aí é. Quem vai louvar além de mim? Pode louvar, Manoel, primeiro. Ah, tá bom. Vamos louvar hoje com a música de Cassiane, Tu És Santo. Não sei se muitos conhecem. Luana, se puder botar a letra também igual daquela vez, Luana. Espírito Santo, não é Tu És Santo, né? Espírito Santo Cassiane. Vamos lá. Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim oras por mim. Tu és santo, tu és santo, e outra palavra me faz necessária pra te descrever. Tu és santo, aleluia, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, novo consolo, Espírito Santo de Deus, que anda comigo, que ama por mim, com gemidos inexprimíveis, em todo momento, que sou dependente de Deus. Aleluia, Senhor. Somos dependentes de Ti, Jesus. Não te afastes de mim. Não fique de mim. Espírito Santo. Não te afastes de mim. Não te retires de mim. Aleluia! Tu és santo, declare! Tu és santo! Tu és santo! A palavra faz necessário. Aleluia! Pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever,
Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não conhecia a letra dessa música, não, de Cassiane. Mas é bonita. Não é bonita ela. Eu vou louvar com a música que fala assim de Kleber Lucas, que fala sobre aos pés da cruz. E ele diz que mesmo quando tudo não vai bem, nós devemos estar com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Amém? Essa música é uma música eu acho ela muito bonita. Oi, tá. E nós iremos louvar com ela aqui agora. Vamos lá? Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém, Jesus. Louvado Glória a seja Deus. Senhor. Amém. Agora Adriano vai estar ministrando a palavra de Deus, né? Inspirado aí pelo Espírito Santo de Deus, e
pedir aí a Lorena para estar orando por ele nessa hora, em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa noite, por mais uma sexta-feira que nós podemos estar reunidos virtualmente, em família, para estar em comunhão, glorificando o teu nome, louvando, orando uns pelos outros, compartilhando, Senhor Deus, a tua palavra. Te peço, Deus, que o Senhor possa, nessa noite, estar usando a vida de Drico, Deus, para estar compartilhando a sua palavra, né? E que a gente possa estar crescendo, aprendendo um pouco mais, fazendo uma troca, e que possa falar nos nossos corações, Pai. Te peço que o Senhor use tremendamente, né? Que o Senhor fale através da vida dele aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Essa palavra que Deus trouxe hoje aqui para mim fala a respeito da fé, tá? Aí eu chamo o tema de sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Acho que nesses tempos, né, que a gente tem vivido, acho que, assim, uma palavra, né, nesse sentido, acho que é o que a gente talvez esteja precisando ouvir nesse momento, né? Existem várias situações aí nas nossas vidas que nos pegamos, nos questionando, né? Algumas coisas que têm acontecido, seja no mundo, seja na nossa vida. E assim, falar sempre assim da fé, né? Eu acho que é algo importante porque o próprio título já fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E isso, assim, tem uma profundidade muito grande, né? Imagine você empregar esforços para tanta coisa, né, na caminhada cristã, mas não adiantar nada porque você não tem fé, né? Porque se você não agrada a Deus, tá tudo errado na sua vida, né? Tudo que eu faço não formoseia o coração do Senhor, né? Não alegra o coração do Senhor. Então, do que adianta todo o esforço que eu estou fazendo paralelo na minha caminhada cristã? Estou falando de Jesus. Eu estou sendo bom, estou sendo caridoso, né? Estou fazendo tudo que é correto, mas eu não tenho fé, né? E essa palavra, assim, é uma coisa, né, até interessante, né, Lore? Porque a gente estava até conversando no início da semana, falando de mim mesmo, eu me pego muito me questionando, principalmente no futuro, né? Questões do futuro, planos, sonhos, né? Coisas que a gente às vezes pensa, planeja e não dá certo, ou pelo menos não é o momento, né? E a gente estava até compartilhando essas questões assim no início da semana. E a fé, assim, é interessante, né? Porque a palavra fala, né, de vários modelos, né, de homens de fé. E nos ensina muito como alimentar a nossa fé, né? Nos ensina muito. A Bíblia, você percorre por ela, tem sempre ali um ensinamento para nos fortalecer em fé. Mas é interessante como a gente, independente do tempo que a gente tenha, do conhecimento que a gente tenha da palavra, às vezes a gente se pega, né, enfraquecido na fé, né? E não precisa as pessoas apontar. Isso é uma avaliação que a gente mesmo consegue fazer, né, de nós mesmos, né? Às vezes a gente se pega orando menos, lendo menos a palavra, ou descrente de algo, né? E isso é o reflexo realmente do nosso nível de fé, né? E aí eu falo, a começar de mim também, né? Existem personalidades de cada pessoa aí, e aí acho que talvez vocês até assim se encontrem em alguma dessas que eu vou dizer. E como é fácil, às vezes se torna fácil a pessoa deixar a fé esmorecida, né? Quando ela é muito perfeccionista, quando ela é muito otimista, até os extremos, né? Pode ser tanto para um lado como para o outro. Aí é a pessoa mais negativa, não acredita muito nas coisas, não é bem por aí, é muito racional, né? E aí onde mora o perigo, né? Os extremos, né? E aí você às vezes se pega perdendo um pouquinho disso aí da fé, né? Aí antes de falar propriamente, entrar aqui na palavra, assim, trago algumas reflexões, né? Para tudo na vida, a gente precisa dedicar algo para que aconteça, né?
eu quero ter uma horta, dar um exemplo aqui de casa, né? Tipo, plantou uma hortinha agora. Não estamos colhendo fruto nenhum ainda. É aquele trabalho de paciência, de disciplina, e está fazendo ali, né, todos os cuidados direitinho. Tenho até aprendido que eu não tinha habilidade nenhuma com isso. Nem precisa cobrar aqui, mano. A cobrar, eu cobro. Minha preocupação é ficar cobrando. E aí já molhou as plantinhas. Nunca me imaginei cobrando isso. E aí eu fico preocupado. Ainda não estou no estágio de ficar metendo muita mão na massa, não. Mas eu fico ali ligado. Tem que molhar o bichinho para não morrer. Mas assim, se a gente quer colher frutos, a gente vai ter que saber molhar, sei lá, trocar terra, fazer alguma coisa, algum esforço para que o fruto, né, daqui a algum dia a gente possa colher. Assim é com o nosso bichinho de estimação, não vai viver sem um alimento, sem carinho. Os nossos filhos, né? Imagina largar nossos filhos de qualquer jeito, a influência do mundo, sem alimento, né? Não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir vencer, não vai conseguir crescer, se desenvolver, né? Em várias situações da vida. Eu quero fazer uma viagem de carro. Se eu não cuido do meu carro, se eu não faço revisão do meu carro, se eu não coloco combustível no meu carro, eu não vou chegar no destino que eu planejei chegar, né? Assim é a fé. Não é diferente, né? E eu penso muito por essa linha, né? Então eu preciso dar estímulo, né? Para que minha fé se fortaleça a cada dia. E o estímulo é simples. A gente coloca muito... Eu vejo assim, até me pegando também nessas situações de ficar colocando muito assim, poxa, eu tô me sentindo tão fraco na fé. Gente, o segredo é simples, é orar e ler a palavra de Deus. É dar combustível, né? É você alimentando, fazendo sua parte no dia a dia para que sua fé seja fortalecida. É uma questão de decisão também, não é? É decidir crer. É decidir crer que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Na medida que eu creio nisso, nada mais me abala. Ou, mesmo na condição humana, algo me abale, que é normal, rapidamente eu me volto para Deus, reconhecendo de que Ele é que tem poder sobre todas as coisas. E aquilo deixa de ser um abalo para a minha vida, né? E aí a gente começa a colocar o pé no chão e descansar, né? A palavra de Deus fala até disso, descansar no Senhor. Pelas pisaduras deles, nós somos sarados. Ele carregou todo o jugo, o castigo que nos traz a paz, né? Estava sobre ele. Então, assim, tudo que tinha de acontecer, aconteceu. Não existe nada maior que o de Deus. Quando a gente pensa na grandeza de Deus, eu sou muito parecido até com um dos pastores lá da IBVA falou. Eu falei, poxa, é exatamente isso que eu penso. Grandeza de Deus, a gente pensa logo no universo, né? O que é o planeta Terra nesse universo? Quando você vai se aprofundar no estudo e pesquisar no Google, o que é o planeta Terra para a imensidão do universo? É incrivelmente um nada. E a gente está dentro desse nada. Imagine a grandeza do nosso Deus, né? Aí, dentro desse nada, praticamente nada, tem um problema da gente lá. É muito minúsculo pela grandeza e poder de Deus. Entendeu? E assim, é incrível como a gente facilmente, às vezes, esquece dessa grandeza, desse poder que ele tem, né? E assim, a palavra é mais voltada nesse sentido de reflexão, para que Deus coloque no nosso coração essa certeza de que o nosso Deus pode todas as coisas, tá? Então, assim, primeira parte, para que a gente possa agradar ao Senhor através da fé, é dar estímulo para que essa fé seja fortalecida, né? Dessa forma como que eu falei. Eu quero fazer uma maratona de São Silvestre aí de 42 quilômetros. Eu não vou simplesmente aqui do nada ir lá e fazer 42 quilômetros. Não vou conseguir fazer isso. É eu ali me dedicar, me esforçar, seja na alimentação, seja nos treinos diários, seja na dedicação, seja no dormir melhor, seja em tantas questões, até que eu chegue a um nível de um maratonista, né? E conseguir cumprir essa jornada. Então, fé é também você dar estímulo, é eu ler mais a palavra, eu orar mais, é eu estar desanimado, mas ser positivo com minhas palavras. Ainda não tenho forças, não tenho ânimo suficiente, mas eu creio, Senhor, que tu pode mudar isso, e proferir isso, profetizar isso, até que isso se torna realmente uma realidade na sua vida. Então, é o estímulo, é o primeiro ponto. Eu acho que a gente estimular realmente a nossa fé com aquilo que é simples, é básico,
é o que a gente aprende logo nos primeiros dias de caminhada cristã, é orar mais, é ler mais da palavra de Deus, é buscar mais entender que Deus pode todas as coisas e dar nome aos seus problemas disso. Não, meu Deus é maior do que você, meu problema. E você começar a profetizar isso, a dizer isso, para que isso cresça naturalmente na sua vida e você comece a desfrutar coisas grandes na sua vida, né? O outro ponto é o entendimento justamente disso, como eu citei, da questão do universo, né? É entender que tudo é pequeno. Tudo é pequeno. Nosso Deus é grande. Tudo é pequeno. O problema que a gente está vivendo é pequeno. As doenças que a gente enfrenta são pequenas. Se Deus quiser, Ele cura. Está morto, Ele ressuscita. Imagine como Deus chega a comparar a fé do tamanho de um grão, uma espiga, né? De mostarda, né? Que Ele fala. Pode fazer um monte mudar de lugar. Imagine como a nossa fé é tão pequena, né? Porque basta um nível desse de fé e tudo isso poderia acontecer. Então, tudo é pequeno para Deus. Nosso Deus é muito grande. Então, assim, uma coisa que eu aprendo com isso, né, que Deus ministrou no meu coração, é a gente aprender a não potencializar os nossos problemas. Por mais que nos nossos olhos nossos problemas sejam grandes, estejam nos dominando, não potencialize os seus problemas. Tá? Aprenda isso. Não valorizar tanto o problema que você esteja vivendo. Não sei qual é o problema, né? Aí, uma situação que você vai viver no futuro. No mundo tereis aflições, não tem como fugir disso. Mas aprenda a não potencializar isso. Ele não merece isso, entendeu? Nosso problema não merece isso, ser potencializado. Eu imagino o porquê aí, a palavra e o título vem aí, de sem fé é impossível agradar a Deus. Porque imagine o quanto Deus fica triste em a gente potencializar o problema. É como se a gente pegasse ele e colocasse acima de Deus. Como é que Deus se coloca no lugar aí um pouquinho? Né? É muito querer para a gente, né, se colocar no lugar de Deus. Mas pense aí. Você Deus, você vê seu filho colocando um problema maior que ele. Né? Então, assim, tente sempre não potencializar os seus problemas, né? E ter a certeza de que nada é maior do que Deus. E esse nada é generalista mesmo, tá? Nada é maior do que o nosso Deus. Eu vou pedir para a Lori ler aí em Marcos 9, 23, entrando na palavra, que mostra justamente isso, né? Cuidado que Deus tem por nós, né? O entendimento de que tudo, eu falei do nada generalista e agora eu falo do tudo generalista. Tudo é possível para nós que cremos no Senhor Jesus. Na palavra, ele não colocou um parênteses, né? Às vezes a gente estuda muito isso, quem entra no lance de ciência, né, se aprofunda, sempre tem as exceções, né? Sempre tem as vírgulas assim, ó, o caso é esse, as exceções, aí tem lá as regras, né, para exceção, os casos de exceção. Mas na palavra de Deus não funciona assim, não. O nada é maior do que o nosso Deus e tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Lá em Marcos 9, 23 diz o quê, Lô? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Ponto. Então, é o que o próprio Jesus falou, tudo, ninguém falou por ele, não. Ele mesmo falou, tudo é possível para o que crê. Olha, mas se você quiser uma casa melhor, depende um pouquinho aí. Não. Você está lutando por algo melhor, uma casa melhor, coloca diante de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Se aquilo louva ao Senhor, né, se você vai usar para o louvor da glória do Senhor, algo que você está pedindo, por que o Senhor não pode dar, né? Tudo é possível que crê. Da mesma forma que Deus abençoa o nosso irmão do lado, ele pode nos abençoar também. E todos os problemas e dificuldades que a gente enfrenta, a gente tem que ter o entendimento de que isso serve para o nosso aperfeiçoamento, para testar a nossa fé, né? Então, assim, eu estou passando por uma situação aqui agora, olha para o outro lado desse problema que você está vivendo, né? É uma oportunidade que você tem de aperfeiçoar a sua fé, de crescer, né? Então, às vezes a gente ouve muito isso, a gente aprende com os erros, né? Então, a gente vai aperfeiçoar a nossa fé também com os problemas que a gente está vivendo. Então, os problemas vêm para testar, para aperfeiçoar a nossa fé.
Ó. É, e aí, Deus foi me dando aqui uma lista de quais são, assim, os momentos, e aí até refletir também, né, do meu lado aqui também, para poder ver o que eu já vivi, né, e trazer isso, né. Então, quais são os momentos em que a gente precisa desempenhar mais a fé, né, na nossa caminhada? Logo de cara aqui, nos momentos das doenças, né? Tá tudo bem, a gente tá com saúde, tá tudo lindo, né? Mas quando a gente está doente, ou tem alguém que a gente ama, que é muito próximo da gente, está com uma doença, e a depender da gravidade dessa doença, essa fé às vezes esmorecida, né? Eu li hoje uma publicação, acho que alguns de vocês devem conhecer, o Jonathan Neymer, né? Que é o irmão de Rebecca Neymer, que é cantora, né? Casada com Baruch, né? Acho que muitos sabem que a mãe dele está hospitalizada, já tem 92 dias, né? Que ela está hospitalizada por conta desse caso, né? Do Covid. E eu vejo ali as publicações diárias dele, da irmã. Não é fácil, tá? Para eles, realmente. São cristãos, são muito tementes ao Senhor, mas está ali. Não é fácil essa situação. Não, assim, a gente não tem que também... não é potencializar, mas também não minimizar, desprezar, né? É difícil para quem está vivendo uma situação dessa. E ele mesmo relata que, às vezes, ele se pegava desesperançoso, né? Mas, ao mesmo tempo, vem uma palavra de ânimo para ele, vem alguém ali que está intercedendo junto a ele, e aquilo renova novamente a esperança de que ele verá a mãe dele 100% recuperada. A gente tem um exemplo de Tiago, né, um amigo meu que está até hoje, e hoje ele saiu aquele meio, né, de hospital, de UTI, que muita gente pensava vai embora hoje, vai embora amanhã, e ele venceu essa luta aí, hoje está num estado de recuperação, reabilitação, e eu imagino o quanto pessoas pensaram que não iam por falta de fé, né? Falta de fé. Mas nada disso, gente, desses exemplos que eu citei e dos outros, nada disso é maior do que o nosso Deus. Tá? Então, existe uma palavra de esperança relacionada a isso. Aí, Salmo 41, 2 e 3, fala o que sobre isso? O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Então tá lá. Então há entendimento de que Deus, ele pode nos restaurar do leito da enfermidade, e ali não cita qual a enfermidade. Olha, pode ser, mas essa daqui não tem jeito. Não existe doença que para Deus seja impossível a cura. Porque o pior de tudo ele consegue fazer, que é ressuscitar morto. Então não existe doença. Essa doença aí só Deus mesmo. Se ele quiser, ele vai curar. Basta a gente crer. Né? E ele ainda traz uma palavra para aqueles que têm doenças terminais e que, com a permissão dele, vão partir. Até para isso, vocês sabiam que na palavra tem uma palavra, uma mensagem de fé para essas pessoas? Está lá em Apocalipse. Leia aí, Lore, Apocalipse 21:4. Veja o que está escrito. Ele enxugará os seus olhos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, o que Deus está falando é que, olha, não tenha medo, não. Porque se essa situação está te levando à morte física terrena, sua vida não é aqui, não. Então, assim, a gente tem que sempre, pessoal, aprender a confiar no nosso Deus e crer que ele é maior do que os nossos problemas. E que o plano dele é maior do que qualquer outra coisa. Aí, entrando em plano, entra o segundo ponto, né? É um desafio para a nossa fé em relação a doenças, é um desafio a nossa fé em relação a sonhos e planos também, projetos, futuro, que é bem o início da minha fala, quando eu comecei aqui, né, a explanar, né? E hoje, essa semana mesmo, a gente estava conversando sobre isso. E isso, às vezes, mexe com a nossa fé, principalmente quando a gente começa a construir algo que não dá certo, né? E aí começa a abalar a nossa fé. Mas em Jeremias 29:11, tem uma palavra maravilhosa que o Senhor também nos fala. Aí, Lore, dá uma olhadinha aí, que mostra o quanto Deus, o Senhor, ele nos tranquiliza quanto a isso.
Você está sonhando, você está planejando, tem algo que está saindo ali dos trilhos, tem uma mensagem para você também. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Está nas mãos de Deus. Nosso futuro, os nossos sonhos, nossos planos, podem até sair daquilo que a gente imaginava, mas não se angustie com isso, não. Porque o plano de Deus para as nossas vidas é melhor do que os nossos. O futuro que Deus tem para nos dar é muito melhor até do que a gente imagina. E não para aqui na Terra, entendeu? Nossa vida não é terrena. Então tem coisas muito maiores, não sofra não. É como se... Eu leio essa palavra, vendo Deus falando comigo, sorrindo. Oh, meu filho, não sofra com isso não. Isso é tão pequeno, você está sofrendo com isso. Né? Imagine um pai falando com o filho, como a gente estivesse falando com o filho, vendo uma criança ali sofrendo por pouca coisa, que a gente chega até a rir, né? Tem que controlar, né? Para não ofender. Tá ali controlando para não rir, mas, meu filho, pelo amor de Deus, é tão tranquilo. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. É a mesma coisa Deus com a gente. Fique tranquilo, meu filho. O futuro, o plano que eu tenho para você é tão bom, tão maravilhoso. Você nem imagina, não precisa nem gastar energia sofrendo por isso. Por pouca coisa, né? Só falta falar isso na palavra aqui. Tá sofrendo por pouca coisa. Então, assim, que Deus maravilhoso, né, que a gente tem. Outra situação que testa muito a nossa fé é quando a gente passa por desafios financeiros, né? Frustrações profissionais, desafios financeiros, o desemprego, né? Essas situações que às vezes perduram, a insatisfação nesse sentido, acabam também abalando a nossa fé, porque parece que Deus não está olhando para a gente, parece que a gente está esquecido, né? Mas não, faz parte até do que eu falei anteriormente, né? Dos planos do Senhor para a nossa vida, às vezes está sendo desenhado o contrário daquilo que a gente imagina, né? Aí em Mateus 6, 26 a 30, o Senhor fala justamente de cuidados que ele tem com algo, não que não tenha valor, mas que não tem o mesmo valor que um filho dele, que um ser humano. E mesmo assim ele tem esse cuidado. Imagine para nós. E aí Mateus está escrito aqui, ó, 6, 26 a 30. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, logo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então imagina aí, né? É Deus tranquilizando o povo dele, né? Poxa, lírios do campo, aves do céu, eu faço tanto por eles. E imagine por vocês. Então não pense vocês que no momento em que você está passando por certas dificuldades, frustrações, não pense que o Senhor deu as costas para você. Muito pelo contrário. O plano dele está sendo desenhado, está sendo criado, e às vezes a gente que não está querendo enxergar, né? Então essa certeza de que Deus cuida da gente, independente, né, do plano que você tem ali, aquele desejo que você tem por algo. Se você não conseguiu, não se frustre, não. O plano de Deus para sua vida é maior do que aquele desejo que nasceu no seu coração. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E aí tem aquela dificuldade, né, do crescimento na fé, quando a gente é perseguido, né? Quando a gente é perseguido, quando a gente é esquecido, preterido, né? Quando a gente é prejudicado, injustiçado. Existem situações dessas que, às vezes, a constância, né, nesses pontos nos levam a um sentimento assim de desvalor tão grande que pode até esmorecer a nossa fé. E aí em Mateus 5:10, Jesus fala algo bem pequeno, mas de grande, é como se fosse um grande combustível para a gente nesses momentos. Fala o quê?
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É o melhor privilégio do mundo. Se você está sendo perseguido, preterido, se for por conta do que você faz por Jesus, grande vai ser o seu galardão. A promessa é o reino dos céus, e aí está falando de eternidade ao lado de Deus. Então, grande é o galardão. Então, assim, toda vez que a gente se sentir perseguido, esquecido, prejudicado, preterido, continue sendo correto, continue sendo aquela pessoa temente ao Senhor, porque grande vai ser o seu galardão. A promessa do Senhor são o reino dos céus para a sua vida. Amém? E um outro ponto são as decepções, né? A gente está aqui na condição humana com pessoas que são pecadoras, né? Com seres humanos pecadores. E é inevitável a gente ter decepção. Decepção, inimigo não decepciona a gente, tá? Não decepciona jamais, né? Inimigo, não tem surpresa nenhuma. Agora, quando é um dos nossos, né? Então, decepção amorosa, decepção fraternal, familiar, isso frustra, às vezes, a gente, de tal ponto que pode abalar, inclusive, a nossa fé, né? Então, aquela questão de não se apegar, o amor que a gente tem que se apegar verdadeiramente, o amor de Deus, aquele que não vai nos decepcionar jamais, né? Lore está na condição humana, eu estou na condição humana, né? Tiago, Manoel, meu pai, todo mundo, por mais que a gente se esforce, poderão existir situações em que o outro se frustre, se decepcione, fique chateado, né? Como aconteceu comigo essa semana também, né? Tomado aqui do calor, da emoção, do trabalho, de um bebê chorando, Elisa gritando, Lorena teve que sair. Eu estava num estado de nervo que quando ela chegou, eu desabafei aqui e ela ficou sem entender nada, né? E aí decepcionou ela, né? Então, a gente é um poço de emoções, né? Então, é só Deus, né, para fazer a gente entender de que realmente a gente tem que se apegar cada vez mais a Ele, nos ajudar sempre no dia a dia, para que isso não nos abale, né? Isso não nos enfraqueça na fé. E aí, no lance da decepção, tem o lance da mágoa também, né? Tem uma reflexão que eu fiz sobre essa questão da mágoa, que é uma verdade, se vocês observarem, tá? Jesus aqui na Terra, ele conseguiu curar todo tipo de problema, né? De doença. Ele curou cego, curou surdo, curou mudo, curou aleijado, mulher com fluxo de sangue, ressuscitou morto, tudo que foi doença. Mas tem uma que ele não cura. Que é isso, Adriano? É a mágoa. Por que não cura a mágoa? Porque é uma decisão minha. É algo meu. Ali é uma doença. Eu chamo do câncer da alma. Eu estou adoecendo a minha alma. Eu escolhi isso para mim. Eu que vivo na mágoa. Deus tira a minha mágoa. Não é Deus. É eu que tenho que liberar o perdão. Então, isso também pode afetar minha fé, minha caminhada cristã, meu fortalecimento da fé. Eu valorizar mais a mágoa que eu tenho por uma pessoa, pela decepção que ela gerou, ou seja, qual for outro motivo. Eu valorizo tanto isso, e não vai ser Deus me tire isso. Não, eu tenho que decidir, eu vou perdoar esta pessoa. E quando eu experimento isso, eu estou trazendo cura para minha alma. E quando eu experimento essa cura, é incrível, é imediato. Quem já experimentou isso, o lance de perdoar genuinamente, né? Aquele perdão genuíno, parece que você se liberta. Faz bem para você. Você melhora a sua vida, a sua saúde. Tem artigos científicos que falam sobre isso. A mágoa, ela adoece a alma e pode chegar a adoecer o corpo. A pessoa pode viver mais estressada, doente, quando ela não libera o perdão. E o fato de liberar o perdão, ela melhora a autoestima dela, a autoconfiança, né? A sensação de liberdade, traz paz interior. E aí tem um outro ponto. Começa a melhorar o seu nível de fé em Deus. Porque você liberou algo que está atrapalhando esse seu fortalecimento, seu crescimento. Então, assim, eu costumo perceber isso, né? É uma decisão minha. Eu escolho perdoar, tirar essa doença de mim. É uma doença que eu que tenho que tirar, né? Que é a questão da mágoa, das decepções. Tá?
Lá em Hebreus 11:6, que é o título da mensagem, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí volta aquela reflexão do que eu falei, né? Que adianta todos os esforços que eu faço. Aí eu trouxe alguns exemplos e tudo que eu posso fazer para que eu ande nos caminhos do Senhor corretamente, mas eu não agrado a Deus porque eu não tenho fé, né? Então, assim, gente, o assunto, o tema fé, é algo muito importante na caminhada cristã. Então, se tem algo que a gente precisa hoje pedir ao Senhor, né, para que Deus nos ajude, é nesse entendimento de que a gente precisa confiar mais em Deus, né? Nas situações que aparecem no nosso dia a dia, são provações, né? É o teste para que a gente amadureça em fé, né? Que a gente cresça em fé. Então, a reflexão é: o que é que o desespero nos leva? A palavra desespero, se a gente for olhar o significado dela, está lá. É o estado de profundo desânimo. Desespero é um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Ela está desesperada. É aquele estado de consciência que julga uma situação, não tem saída. Essa situação aqui é sem saída, não tem esperança para isso. Não é? E a desesperança, o nome está falando, é a ausência da esperança. Então, a reflexão é essa. O que adianta eu estar desesperado com algo? Se eu estou desesperado, se eu estou dominado pelo medo, atemorizado, é diferente de ter medo, que chega a ser algo importante, né? Que é o respeito por algo. Eu tenho medo de altura, não vou me expor. Eu tenho medo de me afogar, não vou lá para o fundo do mar. Então, ter medo é normal. O que eu não posso é deixar que esse sentimento de temor me enfraqueça diante de situações que são possíveis ser resolvidas, mas eu não consigo me mover para fazer algo diferente. Então, é você se deixar levar pela impotência de algo que você potencializou e não merece isso, como eu falei lá no início. É a fraqueza assumida diante de algo que pode ser vencido. Posso vencer isso, mas eu não tenho coragem. Então, do que adianta você ser uma pessoa desesperada, aterrorizada, atemorizada, e você fazer todas as outras coisas que a palavra de Deus diz, se isso aí reflete a ausência de fé? Não se engane, não. Se você anda desesperado, você não tem esperança em nada. Então, você não tem fé em Deus. O seu problema é maior do que Deus para você. Então, não adianta viver dessa forma. Se você se encontra desesperado, pé no chão, vai orar. Senhor, me tire dessa. Porque o Senhor é maior do que este problema. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou tendo uma atitude de ausência de fé, ausência de esperança. Estou te entristecendo. Estou dizendo que o meu problema é maior que o Senhor. Me põe o pé no chão, me faz cair na realidade e me ajude a vencer. Que essa seja a reflexão da gente, que como os homens de fé que a gente tem na Bíblia, que foram perseguidos, né, foram desafiados, foram intimidados, né, eles, mesmo assim, nas situações, o Noé, né, o Moisés, o José, o Davi, né, o próprio Jesus Cristo, eles mostraram para a gente que mesmo sendo perseguido, mesmo sendo rejeitado, né, mesmo sendo desafiados como Davi foi, eles perseveraram em fé e foram vitoriosos, foram mais do que vencedores. Então, da onde você está, eu queria só encerrar pedindo para que vocês coloquem a mão no coração de vocês aí e repetissem assim comigo, ó. A felicidade na eternidade pertence apenas a quem crê. E quem crer terá sua fé aprovada. Amém. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Quando se fala de fé, é algo maravilhoso, né? Aí, a cada dia a gente tem que se encher de fé, se alimentando da palavra de Deus para que nós possamos, assim, estarmos exercitando a nossa fé em Cristo Jesus. E eu me lembrei aqui de uma passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, que o apóstolo Paulo diz assim, ó: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Não existe algo melhor do que nós
guardarmos a nossa fé. E quando nós estamos passando por qualquer prova, o apóstolo Paulo passou por tantas provas, mas ele sabia do propósito que ele tinha, propósito de Deus com ele aqui na terra. E ele concluiu o que ele tinha a realizar. E muitas vezes nós passamos por provas. Eu me lembro de que uma vez eu passei por uma prova tão grande que eu precisava que no outro dia o Senhor me desse aquele escape, uma resposta. E a palavra de Deus diz assim, ó, fazei prova de mim. Quando nós fazemos prova de Deus, nós estamos na dependência total de Deus. Quando você está exercitando sua fé, você está na dependência total de Deus, principalmente quando você está passando por um grande problema que precisa ser resolvido. O que é que a gente tem que fazer? Se alimentar da palavra de Deus, tomar posse da palavra de Deus e recitar a palavra de Deus. Ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Aí a gente vai ver, sim, os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas. Adriano falou também sobre as mágoas, não é, Adriano? Você citou isso aí e me veio também na lembrança de que muitas vezes nós somos, às vezes, magoados, entristecidos pelas pessoas que, às vezes, se encontram mais próximos da gente. E, muitas vezes, muitas pessoas carregam realmente isso que você falou, mágoas, tristezas no coração. E essas pessoas devem realmente liberar o perdão, porque quando elas liberam o perdão, elas estão se libertando daquela mágoa, daquele ressentimento. Mas existem também, as pessoas precisam também, aquelas que ofenderam, precisam ser humildes e se arrependerem diante de Deus, né? Seja lá por palavras que foram lançadas, por atitudes, por pensamentos. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se eu ofendi através de algum comportamento meu, alguma palavra, algum pensamento, seja lá o que for, se magoei alguém através das minhas atitudes, eu também tenho que reconhecer de que eu errei. Eu tenho que ser humilde de coração, me colocar diante de Deus, pedir perdão a Deus, confessar, a palavra do Senhor diz, confessar os nossos pecados diante dele. Não é diante de Almiro, diante de Adriano, diante de Tiago Guedes, de ninguém, de nós aqui, mas é diante de Deus. E Deus, ele se alegra com o coração. A palavra de Deus diz o quê? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Não é? Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos enchemos de tudo isso. Errei, vou me arrepender, vou pedir perdão ao Senhor. Magoei, me senti magoado, tenho que liberar perdão, está certo. E a palavra de Deus diz isso, não é isso? Tenho que exercitar a minha fé? Sim. Como vou exercitar a minha fé? Tomando posse da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. E Deus quer, sim, se alegrar, dos filhos dele. E Deus se alegra de nós quando nós realizamos tudo isso que foi compartilhado aqui através de Adriano, através dessa palavra que eu estou dando aqui agora e de outras palavras que serão compartilhadas também. Amém? Amém. Foi uma bênção a palavra, Adriano. Adriano, a palavra foi muito edificante, viu? Eu vou só simplificar a palavra no seguinte, a fé é a base para a vida cristã e representa aquilo que testa todas as coisas que não se vê. Então, já diz tudo, né? A fé, ela é a base para a nossa vida cristã. E ela vai testar todas as coisas que não se vê. Amém? Então, foi muito importante sua palavra nessa noite. Deus continue te abençoando, meu filho. Eu passo para outra pessoa. Pelo que eu vi, depois você vai louvar, né, Adriano? Glória a Deus. Uma música sobre fé, né? Teve um momento na mensagem que você estava transmitindo para a gente, né? Que você citou até em relação à
a situações de doenças e tal. E assim, tem algumas situações que a gente observa as pessoas falando de vez em quando e até em alguns certos momentos, até a gente mesmo já se pegou falando dessa forma, né? Assim, por exemplo, quando uma pessoa está doente, está acamada lá no leito de hospital e os médicos tentam de tudo praticamente e não conseguem êxito, aí as pessoas normalmente falam, e a gente também em algum momento já falou também, né? O termo assim, essa pessoa aí agora, só Deus mesmo para poder salvar. E esse termo que as pessoas utilizam, só Deus para poder salvar, normalmente vem no sentido até pejorativo, menosprezando o poder de Deus, né? Quando essa colocação deveria ser ao contrário, deveria ser em sentido de exaltar o poder de Deus, porque se Deus quiser, ele pode fazer maravilhas, né? Pode fazer qualquer livramento, qualquer cura. E a gente precisa se atentar nessas colocações, no que a gente fala, e até situações de pegar terceiros falando, reforçar que esse pensamento deve ser ao contrário, e não no sentido de menosprezar o poder de Deus. Sim. Boa noite a todos. Foi uma bela palavra, Adriano, que Deus continue te usando grandemente, né? Eu Cadê creio que a Mila? Mila tá ali, a gente chegou às 9h10, a gente teve reunião hoje. Ela foi ali fazer algumas coisas, mas tá bem, graças a Deus. Tá escutando também. Foi uma palavra maravilhosa. Eu acho que a fé é a força motriz que nos move, né? Acreditar em algo que sempre está conosco, em um ser que está acima de nós, que está nos resguardando, que está nos sustentando. Eu acho que é isso que nos move, né? Se não fosse a fé, o que seria de nós? Se no fé de uma manhã melhor, no fé de que as coisas vão melhorar, numa fé que tem alguém conosco que está sempre ali disposto a nos auxiliar. Então, acho que isso que nos move. Então, uma pessoa sem fé, como a própria palavra diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E que venhamos sempre, não só ter essa fé em Jesus Cristo, em Deus, mas também a exercer essa fé. Que acho que é mais difícil do que ser somente fé, dizer da boca para fora, eu tenho fé em Deus, dos momentos difíceis, momentos tempestuosos, a gente exercer essa fé. Então, que venhamos não somente de boca, mas que, assim como tem aquela passagem que Pedro vai andar sobre o mar e ele acaba afundando. No início ele anda sobre o mar e depois ele acaba afundando. Então, que não venhamos afundar, que venhamos sempre estar com os olhos fincados em Jesus, sempre olhar à nossa frente, sempre olhar que Ele está ali conosco, nos chamando, esperando, sempre disposto a nos ajudar. Então, que venhamos sempre manter uma fé acesa, uma fé viva, uma fé exercida em obras, exercida em não somente palavras, mas também na confiança verdadeiramente em Deus. Então, que Deus continue te usando grandemente. Amém. Dri, estão me ouvindo? Então, Deus abençoe, viu? Que o Senhor te usou tremendamente para trazer essa palavra tão maravilhosa para nossas vidas. A fé é uma palavra tão grande, tão profunda, que muitas das vezes a gente não sabe nem como discernir realmente a fé, né? Só sabemos disso quando a gente coloca nossas vidas mesmo na mão do Senhor, nas mãos dele, e esperamos nele, né? Porque só ele que nos faz perceber o quanto ele é importante em nossas vidas, né? Eu, por exemplo, mesmo você citou aí uma passagem que você falou logo no início, né? Que há várias coisas em nossas vidas que faz com que fraquecemos na fé, até meio desanimando, a gente perde mesmo o ânimo. Eu digo por mim, né? Eu sei que todos nós também passamos por esse momento, né? E isso não é uma coisa normal, é uma coisa normal no homem quando a gente passa por algo, né, profundo.
Eu, por exemplo, hoje de manhã, eu vou contar rapidinho, né? Eu levantei hoje cedo, não estava me sentindo muito bem. Um frio, chovendo, eu, como sempre, né? Eu agradeci ao Senhor, levantei aquela tremenda dor de cabeça, aí fui medir o açúcar, né? Quando eu fui medir o meu açúcar, estava 360. Falei, Jesus, no Senhor, eu não aceito uma coisa dessa. Pai, isso é impossível, Pai. Eu sou tua serva, eu não mereço isso. Sabe quando te dá aquele momento de revolta, né? Que você, às vezes, você até, como é que eu vou falar? A gente esquece que a gente tem um Deus poderoso. Como você citou, que tudo nós podemos nesse Deus, no seu poder, né? E, às vezes, são pequenas coisas em nossas vidas que a gente esquece disso. E foi o que aconteceu comigo, foi aquele momento de tristeza, de angústia, de revolta, veio muitas coisas na minha vida, né? Eu levantei, peguei o remédio, né, que eu ia tomar, que eu tomo primeiro grifagem, né? Tomo café, tomo grifagem, para depois, 10 horas, eu tomo a insulina. E eu tinha tomado à noite o chá, que eu não falei para vocês ainda, mas Nal vai estar sabendo sobre esse chá que eu estou tomando, é o chá de moringa, que é muito bom, né? E, de repente, eu levantei hoje com a glicemia nessas alturas. Não me aborreci ontem, não estava preocupada com nada, e, de repente, quando eu vejo, está desse jeito. Eu me dei uma revolta muito grande. Eu até chorei de revolta. Eu falei, não admito, pai, eu tenho que estar tomando esses remédios, tantos remédios, Senhor, remédios caros. Deus, eu tenho feito tanto, Senhor. Eu vejo tantas vidas, pessoas contarem, Senhor, que foram curados, né? De enfermidades mais profundas, né? E por que que eu sou tua serva, eu tenho te pedido tanto, Pai, isso? Eu não consigo acreditar, não consigo enxergar, eu não sinto essa melhora em mim, né? Eu sempre assim, o meu açúcar, ele baixa, mas ele de repente está alto, ele fica sempre mais alto do que baixo. E eu chorei amargamente, fiquei triste, me deu vontade de pegar aqueles remédios, jogar tudo fora, sabe? Esquecer tudo. E cheguei até mesmo a pensar, digo, acho que Deus, eu estou devendo algo para o Senhor, porque o Senhor acho que não está olhando para mim, não, Senhor. Mas é momento, como você falou, são momentos que o ser humano, né? A gente passa por essas coisas, a gente dá aquela coisa dentro da gente que dá uma revolta. Mas aí eu fui, coloquei um hino, comecei a ouvir o hino. Aí eu falei, meu Deus, um hino que canta assim, eu vou cantar só um trechozinho do hino, né? Ele fala mais ou menos assim, eu adoro pelo que ele é, não adoro pelo que ele faz, né? Ô, tia, Deus me deu essa Oi. canção aqui para tocar agora. Oh, glória a Deus! Esse Olha hino como foi que eu incrível. Eu não sei, ainda que eu aprendi. Já Eu estava aprendi aqui a letra engatilhada, toda. aqui, já está engatilhada aqui. Pronto, glória a Deus. E comecei a ouvir esse hino. Eu falei, meu Deus, como eu sou ingrata, Senhor. Meu Deus, eu tenho um Deus tão poderoso que tudo eu posso. Por que que eu estou aqui, Senhor? Me escamando, nervosa, sabe? Deixando minha fé ser abalada, Senhor. Por uma pequena coisa, como você falou, são pequenas coisas em nossas vidas, né? Que a gente sabe que Deus está cuidando de nós. Não importa o que passamos, o importante é a gente ter essa fé que Ele está cuidando de nós. É como está na palavra, né? Não deixeis enfraqueceis, né? E como eu acabei de ler aqui também, nesse verso também que eu estava aqui lendo, né? O que esperam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu falei, Deus, eu sou ingrata, Senhor, me perdoa. Aí eu comecei a chorar, não de tristeza, mas eu comecei a chorar de alegria e, ao mesmo tempo, pedindo perdão a Ele. Porque eu falei, eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso. Isso, para isso que eu estou passando, Senhor, não é nada. O importante é o teu amor, o teu cuidado, que eu sei que tu não desampara jamais aquele que te serve, que te busca, né? Por que nos deixamos abalar? Então, isso o ser humano, ele passa por essas coisas, né? Então, devemos sempre estar alimentando em nosso espírito a fé verdadeira no Senhor. Não nos deixarmos cair, jamais deixarmos nos enfraquecer, porque essa fé é que nos leva
a um dia, a qualquer momento, nos encontrarmos com o Senhor, né? Por que que a gente tem que enfraquecer? Então, foram momentos, né? Essa palavra que você falou hoje tocou muito, assim, para mim, no meu coração. Eu estava aqui lembrando, eu falei, meu Deus, que eu passei hoje de manhã. Mais uma vez, Pai, me perdoa, né? E nos fortalece cada vez mais nessa fé que é o teu poder, né? A tua graça, o teu amor, teu filho Jesus, que tu enviou um dia, morreu naquela cruz por nós somos tão ingratos, né? E sabemos que aqui, nessa vida, nós estamos passando apenas momentos, a vontade dele. A nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira alegria, felicidade, onde não vai haver doenças, onde não vai haver mais tristezas, não vai haver mais nada, é lá na glória com o Senhor, né? Então, isso é maravilhoso, isso conforta os nossos corações. Obrigado por tua palavra mesmo, que o Senhor te use Amém. grandemente. Viu, meu Deus é sobrinho? Te maravilhoso, amo. né? Ele confirma Amém. tudo, né? Ele confirma Com tudo, né? certeza. É nos Verdade, detalhes, né? É incrível isso. é A verdade. gente tem que glorificar o nome do Senhor, porque é a música que Deus colocou no meu coração para tocar aqui na sequência. Né? E aí Amém. você me traz toda essa E história só um aí. detalhe, É, e só um detalhe, aham. e só um detalhe, eu medi o açúcar hoje à tarde, estava 120. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Maravilhoso. Amém. Vamos louvar o Senhor então com Glória. essa música? Vamos? Vamos lá. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais de ninguém. A Deus seja o louvor. Diga! Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será dele. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, se por nada eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Essa música. Glória a Deus. Amém. Glória. Hoje, Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.